Quanto tempo limpo e como é que foi aí a tua Processo. história? Passa aí Hoje, pra galera aí. assim, Se aproxima mais do eu até me microfone aí. identifico aí também, né, com um pouco da história do Alan e a gente volta no tempo, né, cara? É uma parada assim muito louca, né, cara? Eu também comecei a usar droga muito cedo, né, e achava legal, né? Porque eu ia surfar e achava massa ficar tranquilo, né? Fumava uma e ficava tranquilo e era legal. E aquilo ali, na verdade, era até legal. Só que, assim, o meu uso ele progrediu muito rápido. Porque eu também sempre queria estar no meio da galera maior do que eu, né? Eu sempre queria estar com os grandes, né? Eu sempre queria estar com os mais danados, com aquela galera que saía mais. E por incrível que pareça, meu irmão, todo mundo me dispensava. Todo mundo, meu irmão, aqui não é seu lugar, sai daqui, vai pra casa, vai estudar. E eu não, eu era chutando e eles me chutando e eu voltando, cara, sabe? Eu queria estar no meio daquela galera, Quantos sabe? anos tu tinha nesse rolê aí? Cara, 14, 15 anos, meu irmão, sabe? Era novo, muito novo, uma criança, por isso que eles me expulsavam, entendeu? Eu queria ficar lá e eles, não, meu irmão, que não é seu lugar, sai daqui. Tinha um cara, o Roberto Neguinho, hoje ele é policial, eu me lembro como se fosse hoje. Ele me pegava fumando cigarro, ele tomava meu cigarro e não deixava eu fumar mais, sabe, cara? E não tinha jeito, porque eu queria, né, cara? E até que com o tempo eu fui aceito. De tanto eu voltar pra galera, a galera me expulsar, teve uma hora que ele disse, mas, meu irmão, deixa esse pivete aqui mesmo, né? E eu fiquei, cara. E foi triste, sabe? Porque assim, muitos deles hoje em dia são bem-sucedidos, não tinha o problema que eu tenho, né? Não é portador da doença que eu tenho, né? Porque tem uns que conseguem beber e a vida continuar normal, né? Tem uns que conseguem fumar um e a vida continuar normal, mas é raro, mesmo, sabe? E eu, infelizmente, não foi assim, né, cara? Aí comecei a usar outros tipos de droga, né, cara? E a minha doença foi evoluindo, né, meu irmão? E foi triste, sabe, cara? A minha história também é um pouco triste, né, cara? Mas assim, eu vou contar aqui um pouco dela, porque ela é muito longa, né, cara? E Na hora. ela evoluiu muito, sabe, cara? Ela evoluiu muito. Eu comecei só fumando um, aí depois passei pra cheirar pó e tal. E aí, quando começou no pó, já foi evoluindo, que eu já comecei a tirar as coisas dentro de casa, já comecei a enganar minha mãe, já comecei a faltar aula, já comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito, né? Porque, tipo assim, tirar as coisas de dentro de casa mesmo, sabe? Tirar dinheiro da minha avó, tirar dinheiro das minhas tias, né? E pra comprar droga, sabe, cara? E foi triste, sabe, cara? Foi triste porque evoluiu muito rápido, meu irmão. Evoluiu muito rápido, sabe? Quando eu fui ver, eu já tava vendendo as minhas coisas, né? As coisas dentro da minha casa já eram tudo trancado. Até a geladeira era trancada, cara. Sabe? Porque eu roubava as carnes pra trocar por droga, sabe? E é triste, meu irmão, sabe? Porque assim, a minha avó, cara, sempre. A minha avó tem 11 filhos, né? E ela foi que me criou, né? Porque a minha mãe também tinha problema com droga, né? A minha mãe também era dependente, né, cara? Sabe? E ela nunca me criou, a minha mãe. Quem me criou sempre foi a minha avó, sabe? E a minha avó disse assim: ó, você não vai criar o Diego porque eu vou criar ele. Porque você não tem condições de criar pelo seu problema, né? Então a minha avó me resgatou da minha mãe e me criou. E eu me criou para ser. A minha mãe, a minha família também nunca teve muita grana, né? Mas sempre viveu bem, nunca faltou nada, né? Sempre a gente tinha 4, 5 refeições no dia, sempre me botava para estudar no melhor colégio que podia, né? E eu nunca dei valor, né? A verdade é essa, né? Sei que o meu uso foi progredindo, né, cara? E eu comecei a fazer coisas que não ia fazer e chegou a um ponto que eles viram que não tinha mais escolha e arranjavam internação para mim. E foi justamente esse desafio Jovem de Caruaru, né? Que eu cheguei lá no Silas Manguba, lá da Dedé Brasil, aí fiz uma triagem, fiz todo o procedimento e no dia X na verdade, eu fui me internar porque eu tinha sido preso com, com um cara lá na Iparana, na rua onde eu moro hoje, pra tu ver como é que é as coisas, né? É loucura, sabe, cara? Não é loucura, né, cara, né? Aquela rua que tu mora lá, Eu fui preso onde a gente ali foi pra em confraternização. 2004. Tu acredita, cara? Eu fui pegar droga na casa do cara, chegou um cara lá em casa, esse cara já morreu, o preto, que era o leva dos bombeiros. Ele me acordou de manhã bem cedinho, dizendo pra minha avó que era da igreja. A minha avó correu pra me acordar, pensando que ele realmente era da igreja, porque a minha avó só me chamava se fosse pra coisa boa. Quando era alguém que era pra fazer coisa errada, ela tá dormindo, tá aqui não. Ela falava, ela não queria nem conversa. Esse cara me acordou, dizendo que a gente ia levar pra igreja, não sei o quê.
A minha avó, coitada, mas foi lá só me acordar. Ó, tem um rapaz da igreja aí te chamando, não sei o quê. Quando eu vi que era ele, eu disse, vixe, meu irmão, é pra pegar alguma coisa boa. Porque eu sempre era o correria, né? Eu sempre era o avião, eu sempre queria fazer as coisas. Irmão, esse cara me acordou pra me pegar essa droga. E disse assim, Diego, vai pegar tanto lá de droga? Na época era 20 gramas, 15 gramas, sabe? Me deu o dinheiro. Tu acredita que esse cara mandou os policiais me seguindo? Ele me deixou na ponte da barra, sabe? Me deixou na ponte da barra. Eu peguei um mototáxi. Na verdade, tinha que passar de barco ainda na época. Aí ele me deixou lá no Totó. Aí eu passei. Não. Já existia a ponte. Eu voltei de barco porque eu não tinha dinheiro da passagem. Foi. Aí eu peguei a moto, né? O motoboy subiu. Aí me deixou lá na Ipara, do lado da minha casa, Barcelona. Só que ele mandou um cara me seguir, os policiais no carro. Meu. Esses caras me seguiram, sabe? E quando eu cheguei lá, o cara não tava na casa mesmo. Aí eu saí pra comprar um todinho na esquina. Aí comprei o todinho, esperei o cara chegar. Quando o cara chegou, eu comprei a droga. Quando eu tô saindo, os caras me seguram, mano. Aí eu disse, não. Aí eu peguei. Eles me deram a geral, já acharam a droga e tal. Eu disse, macho, onde é? Eu disse, bom, macho, é ali. Aí na hora que eu tô passando de frente da casa do cara, pra não levar. Porque assim, né? Na época, caboeira até hoje, né, meu irmão? É, o cara fica com medo, né, meu irmão? Hoje ele quer medo. É, o cara fica com medo. Aí eu passando, a casa do cara aqui, e eu aguentado com os canas, e eu passando direto aqui, pra ver se o cara via e se ligava, né? Mas quando eu vou passando direto, o cara diz assim, é aqui, meu irmão, tá querendo me enrolar, é? Aí entra na casa do cara, meu, sabe? Aí acha um monte de droga, acha uma arma. Sei que os caras só levavam um monte de coisa. Não prenderam a gente, comeu as coisas, não prenderam a gente e foi, e soltaram a gente, né? E eu com medo de morrer, fui me internar. A verdade é essa na época, né? Só que eu corri direto na favela do Inferninho pra dizer pro cara que tinha me apresentado esse cara e dizer, ó, meu filho, aconteceu isso. Mas não foi eu. Eu tenho quase certeza que foi fulano. Porque quando eu voltei pra dizer pro cara que eu tinha sido preso lá, o cara não tava mais lá, o cara que me deu o dinheiro, né? Aí eu disse assim, meu irmão, tá errado, né? Aí essa foi a minha primeira internação, né, cara? E eu fui para Pernambuco, passei poucos dias lá e fugi, aí minha tia comprou uma passagem para mim, eu voltei, né? Aí o meu uso foi progredindo e comecei a fazer coisas que eu chegava com um cara conhecido, pedia a bicicleta dele emprestado, né? Ia na favela e empenhava, né, cara? Aí o cara ia lá em casa, minha avó tinha que pagar.